A ansiedade te abraçou, né? E apertou que te deixou sem ar. E aí os sintomas apareceram. Respiração ofegante, coração acelerado, suor, medo, né? E até uma vontade de chorar. Será que é possível controlar as crises de ansiedade? Nós entramos em contato com a Ana Carolina Ponciano, que é psicanalista, que está aqui com a gente hoje. É mais ou menos isso, né? Porque quando a ansiedade abraça a gente, parece que vem uma explosão de sentimentos nada bons. Sim, com certeza. A gente precisa começar a identificar também o que é a ansiedade, né? Então, a gente tem uma ansiedade positiva, né? Que é essa ansiedade da gente esperar por alguma coisa boa. E nós temos essa ansiedade causada por diversos sintomas que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida, né? Então, a ansiedade, ela vem como se fosse uma manifestação do nosso inconsciente para as nossas questões interiores. Por quê? É como se fosse, eu não sei se você já viu aquele filme Divertidamente 2. O 2 eu não vi ainda, então, menina. você tem assista. É bem educativo. Tarefinha do fim de semana. Então, é como se o sistema de alerta tocasse e a gente pudesse ver lá, falando, meu Deus do céu, tá tudo bagunçado. E a ansiedade, ela age mais ou menos nesse processo. Então, eu pensei em algumas questões para poder trazer aqui para vocês. E uma delas que eu trago e eu até passo para os meus pacientes é o quê? É a respiração presente, né? Então, assim, eu tô sentindo que eu tô saindo um pouco, né, do trilho, que meu coração começou a acelerar, que tô sentindo aquela angústia, aquela dor. O que eu faço? Eu paro, inspiro, conto 4 vezes e solto o ar. E isso durante 5 vezes, pelo menos. Por quê? Quando eu respiro, eu levo oxigenação para o meu cérebro. E aí, isso automaticamente me faz um sistema de alerta. Olha, calma, tá tudo bem. Mas lógico que a gente sabe que tem ansiedade generalizada, que é a TAG, né? Lógico que todos esses processos dentro da ansiedade precisa ser avaliado por um psicólogo, por um psicanalista, pelo psiquiatra também. Então, precisa do uso do medicamento em grande parte dos casos, na maioria dos casos mais graves, não deixe de procurar ajuda médica e psicológica, que é extremamente importante, porque o que nós estamos falando aqui é naquele momento onde eu já faço um tratamento, já tenho um acompanhamento, né, com um profissional, porque a ansiedade, ela é um processo patológico e ela vai enraizando diversos outros sintomas e adoecimentos. Você pode perceber que tem muitas doenças que a pessoa vai lá, faz uma bateria de exame, faz um check-up completo e a pessoa não tem nada. Não tem nada. Mas isso pode ser um processo de ansiedade, né? E a ansiedade, ela vai ramificando para diversos outros sintomas, como a depressão, a psoríase. Exatamente. Então, são diversos, não que ela é a causa, ela é um dos fatores, né? Ela é um dos fatores que ocasiona diversos outros sintomas. Então, uma outra coisa que você tinha me perguntado em relação ao gelo, o gelo sim é interessante, gente. É porque eu estava até discutindo com a Ana Carolina que é o seguinte, é que uma das situações, assim, uma das saídas, né, seria segurar um cubo de gelo. Isso procede? Isso pode funcionar? Sim, assim, quando eu tô ali... pelo que eu estudei, pelo que eu verifiquei, o interessante é você chupar um gelo ou passar o gelo aqui na nuca. Por quê? Isso faz com que o seu cérebro comece a identificar que há um processo de regulação. Então, aquilo que estava naquele processo de pressa, de ânsia, reduz. Entendi. Por quê? Porque é como se mudasse o foco. Então, sai do foco lá do incêndio, lembra do Divertidamente. Gente, assiste. Eu vou assistir esse fim de semana. Então, lembra dele. Que aí a gente vai começar a entender e a funcionar como que é essa ansiedade dentro de mim. Porque o mais importante não é saber se eu tenho ansiedade ou não, mas saber como que ela funciona em mim. Por quê? Você vai no psiquiatra, por exemplo... Por exemplo, eu tô com ansiedade, ou tô com ou com algum tipo de patologia psíquica, vamos pensar.
O psiquiatra não vai passar a mesma medicação para você, a mesma para mim. Sim. Não vai, por quê? O seu organismo, o seu modo de pensar, a sua estrutura é de uma forma. E as pessoas cometem um erro muito intenso. Por exemplo, eu estou tomando uma medicação, essa medicação, e uma coisa muito errada que eu percebo isso dentro do meu consultório mesmo, as pessoas falam assim, eu não vou tomar medicação vicia, é horrível e tudo mais. Gente, medicação é uma benção. Ela vai equilibrar. Ela vai bem, equilibrar, né? Mas é o quê? A maioria das pessoas vai no psiquiatra, vai lá uma vez... E não volta nunca mais. Pega a medicação e toma a medicação por 30 anos. Nossa! E fala assim, não, a culpa é do assim. remédio. E não é. Não é assim. Eu vou no psiquiatra, eu tenho que fazer todo o acompanhamento. Eu tenho que tomar a medicação, ir lá todo mês, fazer o acompanhamento no psiquiatra, tomar a minha medicação certinha. Depois que passar todo o processo de crise, eu ver que eu tô bem e tá tudo certo, o psiquiatra vai entrar com um desmame daquela medicação e aí fica tudo tranquilo. Então, o que muitas das vezes falta é o quê? É até um pouco de vontade das pessoas, porque hoje as pessoas elas normalizam muito os sintomas e não é assim. A gente precisa normalizar, mas a gente precisa começar a entender a nós mesmos e buscar a ajuda necessária e fazer o tratamento corretamente. Esse acompanhamento que necessita ali de terapia e medicação, dependendo da estrutura do caso. Isso o psiquiatra ele vai explicar detalhadamente como que funciona. A grande maioria precisa de medicamento, então? Depende. Depende. Isso, cada caso é um caso, então tem que, por exemplo, eu estou falando dentro do meu consultório, Sim. A gente faz alguns atendimentos, faz uma análise um pouco mais profunda, pelo menos de um mês, e aí eu percebendo o risco daquele paciente, eu já encaminho para o psiquiatra. Entendi. Já encaminho. A gente vai passar outras dicas que a Carol gentilmente nos passou, mas eu estou impressionada assim, com a quantidade de pessoas que estão vivendo a ansiedade à flor da pele, né? Sou ansiosa, tenho vontade de chorar, imagino a tragédia com os meus filhos e nesse caso dessa amiga nossa, quando está só e à noite. Aí isso vem como uma avalanche. O que isso significa? O que acontece? Hoje, nesse mundo contemporâneo que a gente vive hoje, você pode perceber que todas as informações vêm com muita pressa. Sim. Então, você pega seu aparelho celular, dependendo daquilo que você acompanha, é só tragédia. Sim, dependendo, né? Então, assim, a gente precisa começar a filtrar aquilo que a gente vai ver. Né? Coisas podem acontecer com meu filho? Pode. Mas você não tem o controle. Mas a gente não tem o controle nem de nós. Se dizer dos nossos filhos, que tem a personalidade deles, o pensamento dele, a forma de pensar deles. Lógico que a gente encaminha, orienta e estrutura todo esse processo, mas as escolhas são individuais. Então, o grande agente nesse processo aí da nossa amiga é o quê? É eu querer controlar. Então, quando eu tento controlar demais tudo, lógico que vai vir um processo de ansiedade extremamente intenso. Então, eu preciso começar a olhar esse sintoma para mim, com carinho, com afeto e começar a trabalhar as minhas emoções gradativamente, devagar, para que eu possa entender como que esse sentimento funciona dentro de mim, para que eu possa voltar ao sono com uma estabilidade. Então é todo um processo de observação de si mesmo. E aí tem dica da Ana Carolina, minha amiga, presta atenção que ela vai trazer para você melhorar essa situação com tudo isso que ela já antecipou. Vou fazer uma pausa com você, tá? E já estou de volta e você também, muito obrigada pela participação. A gente está falando sobre esse controle da ansiedade. E aliás, eu acredito que até a música pode ajudar bastante no controle de ansiedade, não é, Ana Carolina? Pode ajudar? Musicoterapia, bastante. Não é? Principalmente quando se está em crise também, é muito interessante você colocar uma música que você gosta bastante, que te ajuda a mudar o foco. A questão é sair do foco. Sair daquele foco que me causa desconforto. Sair daquele foco. Deixa eu trazer algumas pessoas. Aliás, muito obrigada pela participação de vocês. Olha, a Eleusa disse que já viveu muitos
pânicos e sustos e traumas. Ela falou que houve um grito, o coração dela gela, fica sem ar. A Valda sente dor nos ombros, perde o sono, o que ela pode fazer? E a Camila do Jardim Europa, sabe, que agora está conseguindo lidar melhor com as crises, mas ela já passou pela ansiedade, aliás, ela trata a depressão e foi muito difícil, sabe? Tá. Se a gente for pensar, todos esses processos são processos, pelos relatos dela, são processos graves. Sim. Né? Então, principalmente quando se trata de um trauma. Igual nós estávamos conversando anteriormente, é preciso buscar ajuda especializada. Então, quando se trata de um trauma, igual ela disse aí, olha, eu tenho um trauma, eu passei por uma situação de um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, que pode ser esse processo dessa moça. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso buscar ajuda, né? Eu preciso buscar a ajuda de um psicólogo, eu preciso buscar a ajuda de um psicanalista, eu preciso buscar a ajuda de um psiquiatra. Por quê? Eu preciso estabilizar o quadro, principalmente quando é um quadro de muita crise. Se eu tô tendo muita crise, eu preciso do quê? A medicação, gente, ela funciona. Vamos pensar, eu tenho um carro e esse carro, o fio, ele solta. Sim. Então, eu preciso recuperar esse fio, não preciso? Precisa. Então, a medicação é como se fosse esse fio que fizesse essa ligação. Eu estou fazendo essa analogia bem simples para que as pessoas possam entender que não existe um mal na medicação. A questão é que as pessoas, elas fazem o uso, principalmente no Brasil e fora também, o uso de medicação extremamente errado. Então, a minha vizinha toma um remédio para ansiedade, por exemplo, eu vou tomar o mesmo remédio. Não é assim que funciona. E não é assim, eu tenho que buscar a ajuda de um psiquiatra, né? E através da ajuda desse psiquiatra, desse psicólogo, porque terapia e medicação caminham juntas. São dois caminhos juntos, porque um vai auxiliando o outro na estruturação de um processo, de um transtorno mental. Olha aqui, Sebastiana de Araxá, neto dela, 16 anos, está com ansiedade. Como é que ele pode melhorar? A Lucilene está tomando remédio, quer saber se existe a possibilidade de um dia parar? Pode ter, parar, mas né? Depende, né? Então, assim, quando a pessoa vai buscar a ajuda de um psiquiatra, não é de cara que o psiquiatra fala assim, você tem isso, você tem aquilo. Sim. O psiquiatra vai fazer uma análise profunda durante o tempo do tratamento, porque às vezes a pessoa tem um transtorno que é algo mais sério. Por quê? A gente tem que lembrar que todos esses processos mentais, grande maioria deles, a gente estabiliza o quadro. A gente acha ferramentas para a gente estabilizar o quadro. Mas agora você fala assim, existe uma cura mágica? Não existe. É um processo. Então, né? É um processo terapêutico e medicamentoso. E aí as diquinhas da Ana Carolina que eu tô querendo mostrar aqui para vocês, até para ajudar a Sebastiana também, a Lucilene, o Marcílio de Araxá também, que está muito ansioso, né? A Elisângela, a Miriam, lá do bairro Brasil. Ô, Rodrigo, a gente tem as dicas aí separadinhas que a Ana Carolina Ponciano, psicanalista que está conosco, colocou, né, de uma forma muito clara. Respire. Como é que é a respiração que você falou? Então, o que acontece? Eu vou respirar com presença. Então, eu vou parar, por exemplo, eu estou no momento de crise, meu cérebro, porque eu vou falar mais agitado, como se fosse para simular. Tá. Por exemplo, eu estou aqui, de repente eu começo a sentir uma sudorese na mão, meu coração começa a acelerar, e isso já vai encaminhando para um pânico, né? E aí eu começo a sentir falta de ar, e aí eu preciso, ou quem toma medicação para dar uma estabilizada, né? Porque aí o médico passa, ou senão eu vou parar, eu paro. Eu falo, gente, dá licença um pouquinho, se eu tiver, dependendo, dá licença, você para, vai no banheiro, vai para um lugar mais calmo, para, respira. Você vai respirar, você solta, puxa, conta até 4, 1, 2, 3, 4 e solta até 8. E conta até 8. Você vai sentir aqui no diafragma. Isso, solta. Então, isso é uma respiração com presença. Que isso não é a cura, gente. Isso é um processo para te auxiliar quando vier a crise, por exemplo. Adorei. Dê espaço para o silêncio. Nesse parar para respirar. Muito importante.
espaço para o silêncio. O que acontece? Hoje, você pode perceber que a gente não tem descanso em nenhum momento da vida da gente. Não tem. Então, grande parte do nosso tempo a gente está com esse aparelho aqui na mão. Ô, bonita. Então, o que acontece? A gente precisa nos educarmos para o uso do celular. Então, a gente precisa criar essa educação, principalmente para os jovens, que há um nível de adoecimento e transtornos psíquicos altíssimos. A culpa não é do celular, a culpa é da forma como a gente usa as ferramentas que a gente tem na nossa mão. Entendi. Então, o que acontece? É preciso observar as pessoas que eu sigo. Por quê? Como a gente vive nesse mundo extremamente contemporâneo, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso, a vida do outro sempre é melhor do que a minha. Então eu entro num processo de comparação. Entrando nesse processo de comparação, eu entro num processo ansioso. Nossa, eu não tenho a casa assim, eu não tenho o carro assim, eu não fiz a viagem. Eu não tenho o corpo dela. Tá todo mundo viajando e eu tô aqui em casa. Então, há sempre essa comparação. E isso tudo gera um processo ansioso. Então, há um endeusamento muito grande dessa imagem. Então, assim, dessa imagem que nós todos vamos envelhecer, gente. A vida da gente passa muito rápido. Muito rápido. Então, assim, a gente precisa começar a dar valor naquilo que realmente possui valor. Porque as coisas materiais, elas têm um valor sim, a gente precisa lutar, a gente precisa batalhar, mas a gente precisa cultivar e estruturar as virtudes da alma, as virtudes que o ouro não rouba, entendeu? Assim, ninguém pode ir lá e te roubar as virtudes que você, porque a vida não é só ganhar, não. A vida são perdas, frustrações, e eu preciso criar um ambiente que tem um psicanalista chamado Winnicott que fala, a gente precisa criar um ambiente suficientemente bom. E eu falo para os meus pacientes, a gente precisa criar esse ambiente suficientemente bom dentro de nós. E buscar esse silêncio, esse alívio interior. Tem outras dicas que ela vai passar pra gente, a Graça de Araguari acompanhando, a Abigail também, olha aqui, trazendo uma sugestão de ferramenta, vamos ver se é verdade. Já vou trazer para Ana Carolina Ponciano, psicanalista com a gente aqui hoje. Respira aí um pouquinho, já eu volto com ela, tá? Estou na maior prosa aqui com a nossa Ana Carolina Ponciano, falando que vocês são sensacionais, porque vocês abraçam o tema, porque vocês querem melhorar. Então vamos trazer novamente as dicas que a Ana Carolina trouxe pra gente. Aliás, eu vou até trazer da Abigail Pereira, que está lá no YouTube. Colocar os pés no piso bem frio. Dizem que ajuda, é verdade? Pode ajudar? Sim, pode ajudar também. É igual nós estávamos conversando. Cada pessoa vai achar um recurso, né? Algo que vai te trazer esse alívio. Então, assim, a gente dá as dicas, a gente sugere algumas coisas, mas cada pessoa funciona de uma forma. E pode encontrar algo assim isso, que a gente nem pensa. Isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, olha, a minha forma de encontrar a paz é ouvir uma boa música, a minha forma de encontrar a paz, de voltar ao meu estado de presença, é não fazer nada, é fechar os olhos e ficar quietinho. Então, assim, cada pessoa vai achar um recurso dentro de si para poder lidar melhor com a ansiedade. Porque a gente não controla a ansiedade. Lidar com ela. ela. A gente precisa cuidar dela. Adorei. Cuidar dela. Olha lá, ó. Aprenda a cuidar das crises de ansiedade. A cuidar. Gostei disso que ela trouxe. Cuide do corpo para aliviar a mente. Exercício físico é fundamental para a vida de qualquer caminhada, que seja de 15, 20 minutos, esteira, ou o que você se sentir e se afinizar melhor. Viu? Ore, medite e confie. A gente falou do poder da oração essa semana aqui, Ana Carolina. E o que acontece? Eu falo que a espiritualidade, isso não quer dizer espírito. A espiritualidade é essa busca por uma religião, por uma crença. Então, há estudos científicos comprovados por diversos pesquisadores brasileiros que ganharam prêmio fora do Brasil, né? Pesquisadores que comprova que tanto a vida de adolescentes como a vida de adultos, de pessoas que buscam essa espiritualidade, a melhora de pacientes psicóticos,
com psicóticos, com a ajuda da espiritualidade, dessa busca da religião, dessa religiosidade interior. Ou que a gente pode buscar dessa busca desse Deus interno. Então, assim, essa conexão. Porque o que é a religião? É religar. É religar eu com o divino, né? Então, essa espiritualidade, a busca da espiritualidade, essa busca de se conectar é extremamente importante. Uma pausa nas dicas para trazer a Elisângela do Jardim Patrícia. Ansiedade pode causar rouquidão e dor de garganta? Pode. Ana Márcia está passando por um problema familiar, começou a sentir uma forte dor do lado esquerdo. Pode. Isso são sintomas? São sintomas da ansiedade que pode agravar para outros processos mais intensos. Então, ela precisa buscar ajuda profissional, de profissionais para ajudar ela nesse processo. A Lúcia de Uberaba disse que está tendo crise de ansiedades. Esses cuidados que você trouxe, eu vou até pedir para retomar outra cartela, Rodrigo, por favor, né? Podem ajudar a Lúcia, por enquanto ela não quer tomar remédio. Mas, Flor, mas busque a terapia, porque às vezes é algo que está aí dentro, que não tem, você não encontrou uma forma de simbolizar, de trazer uma simbolização para aquilo que você, porque algo aconteceu. Então a ansiedade ela não vem assim, a pessoa fala assim, eu tive depressão do nada. Eu tive um burnout do nada. Gente, essas coisas é como se fosse uma planta. A gente vai regando e a gente vai minando, sabe quem? Nós mesmos. A gente vai minando, a gente vai se destruindo. Olha o tanto que isso é potente. Nós precisamos nos conscientizar de que nós somos fontes vivas de vida. Então, do que eu estou me alimentando? Eu estou me alimentando de mágoa, de angústia, estou aguentando tudo calada, não estou dando um tempo para mim, para eu poder pensar, para eu poder refletir sobre as minhas questões. Não é que a medicação vai te salvar da ansiedade, não é sobre isso. Mas, em determinados casos, a gente precisa buscar a ajuda de um coletivo de profissional. A Lúcia, para a Lúcia, por exemplo, né? Tem até nas dicas que a Ana Carolina trouxe, o escrever, gente. Por que a gente parou de escrever? Escrever. Né? Escrever. Escreva o que você está sentindo. Isso, pode ajudar, escrever. Lúcia? Uma outra coisa também que eu trago muito dentro do meu consultório para meus pacientes você compra aqueles cadernos de colorir. Sabe aqueles cadernos de colorir, aqueles lápis coloridos? É muito interessante também. Você pode escrever o que você está sentindo para simbolizar, porque é muito importante a gente simbolizar o que a gente sente. Porque quando você coloca no papel, você fala, eu estou angustiada porque eu fui traída pelo meu namorado, ou porque alguma coisa aconteceu lá. Você está simbolizando. Você está trazendo um símbolo para aquilo. Então são coisas que vai te ajudar a lidar melhor com você, porque a ansiedade ela não é algo que está fora, não é algo que você pega e que você vai controlar, não é algo que você controla. A ansiedade é algo que está em mim e que eu preciso direcionar como eu dirijo um carro. Então a nossa vida, ela precisa de quê? De um direcionamento. Qual o tipo de direcionamento que você está oferecendo para você, para a sua vida? A opinião dos outros te preocupa demais? Dá satisfação? A roupa é igual, eu achei muito interessante o relato do Felipe, que ele falou, eu me importava demais com aquilo que as pessoas se importavam. Sim. E aí, infelizmente, a ansiedade é como se fosse um alerta. Peraí, vamos prestar atenção em você, onde você está? Como que você está se sentindo hoje? Como que tá suas emoções hoje? Mas eu preciso. Faz bem? Eu preciso de quê? Eu preciso de silêncio, gente. Ei, final de semana, vamos ter 1 horinha, 2 horinhas aí para ficar em silêncio, hein, gente? Olha só, tem uma questão ali, pare de lutar com aquilo que você não pode controlar. Tem uma amiga nossa que ela falou, desde que meu filho foi preso por pensão alimentícia, não pagou, eu não pude ajudar, me desencadeou ansiedade e até problemas intestinais. Quer dizer, é uma situação que ela não pode ajudar, sim, então ela não tem muito como controlar. Sim. O que ela pode fazer? Nossa, uma situação... Olha, primeiro, assim, como virou algo sintomático, né? Ela precisa buscar ajuda de um médico, né? De uma terapia também, que a terapia, ela ajuda muito, gente. Terapia é vida. Né? A terapia é para todo mundo? Não, para quem não está aberta a terapia, não... É igual as pessoas sempre perguntam, Carol, terapia é para todo mundo? Não. Se você não estiver aberto para aquilo... Ela não vai funcionar. Ela não vai funcionar. Exatamente. Então, assim, terapia é para quem
quer, para quem está buscando, né? Para quem está olhando para esses sentimentos, para suas... Então, assim, é muito importante a gente entender como que funciona a nossa vulnerabilidade. Então, a gente está vivendo um momento da vida hoje que eu não posso ser vulnerável. Eu não posso mostrar para as pessoas a minha fraqueza. E uma outra coisa, eu não posso errar. Gente, que absurdo, eu não posso errar. O Felipe também falou isso. A gente pode sim errar, não pode? A gente pode errar e a construção da vida é de erros e acertos. E a gente cresce nesse intervalo, Isso. né? Então, para a nossa amiga, para ela silenciar um pouco e buscar entender que tem coisas que não estão nas nossas mãos. Exatamente. Tem um amigo ou uma amiga, esses recursos a gente já sabe, precisamos de uma prevenção. A prevenção também passa por esses recursos. Com certeza. E uma das maiores prevenções que você pode para a ansiedade é conhece a ti mesmo. Algo que a gente não tem feito porque repara demais ali, né? Isso, então eu tô sempre ligado no que? No outro, no que o outro faz, no que o outro come. Então, a maior prevenção que você pode ter para com você mesmo é o quê? É se dar a oportunidade de se conhecer. A conhecer a sua ansiedade, a conhecer seu sentimento de culpa, a saber a sua incapacidade, até onde você vai dar conta. Nossa, até aqui eu não dou conta. Então, assim, é se perceber. Se perceber. Essa é a maior ferramenta. E olha quanto tempo faz que Sócrates disse isso. Né? Que, na verdade, não foi Sócrates que disse. Existia lá em Atenas, né, uma caverna que as pessoas iam lá meditar e estava lá escrito, conhece a ti mesmo. Porque eles falavam que quando você entrava dentro daquela caverna, você ia se conhecer. Você ia escutar você mesmo. Você precisa escutar o seu mundo interior. Vamos começar a fazer esse exercício, não é fácil não. Mas ele se faz necessário. Olha o que a Ângela Maria de Beraba trouxe. Tive ansiedade onde eu não conseguia fazer nada. Eu gosto de flores, então eu faço arranjos, tenho 63 anos, então ela está cuidando dessa ansiedade dela. Então, olha que Achei maravilha. um exemplo legal para a gente fechar a conversa. Sim, maravilhoso. Não é? Maravilhoso. Cultivar flores também, estar conectada à natureza, às coisas boas da vida, né? Porque viver é muito bom. E a gente pode conviver bem com a ansiedade. Ela vai voltar mais vezes para a gente conversar, porque um programa é pouco e eu preciso muito agradecer essa querida Ana Carolina Ponciano, Obrigada. Psicanalista. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, eu que agradeço. Ajudou a vocês. bastante, né? E a você também, ó, sinta-se abraçado aqui pelas mãos minhas e da Ana Carolina por você ter participado, viu? E replique esta entrevista, eu reforço, vai estar lá no YouTube, tá? Obrigada, querida, viu? Pode ficar aqui à vontade. Obrigada. Comigo, tá?